Olá, a paz do Senhor Jesus. Um bom dia cheio da graça de Deus. Mais um café com Deus para você. Jeremias 33, de 1 ao 3. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O seu nome é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clamar a Deus é algo muito lindo. E este versículo, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, é um convite direto de Deus no meio do caos. E aí podemos desenvolver de uma maneira linda este verso, porque o contexto aonde Jeremias estava não era muito bom, era realmente um caos. Jeremias estava preso, Jerusalém estava cercada pela Babilônia, prestes a cair, tudo parecia perdido. O povo tinha desobedecido por anos a Deus. Nesse cenário, Deus fala com Jeremias, mesmo com julgamento acontecendo, mesmo Jeremias lá desprezado, Deus abre uma porta, e a porta que Deus abre para Jeremias é: clama a mim. Você crê que Deus pode abrir uma porta para você neste dia? Ele abriu para Jeremias a porta do clamor. Clama a mim. E ele não disse: se vira ou te aguenta. Não. Ele disse: fale comigo, meu filho. E ele prometeu duas coisas a Jeremias nesta porta que ele abriu. Ele disse: clama a mim e responder-te-ei. A primeira coisa, a resposta, e a segunda, a revelação. Se você entrar nesta porta do clamor, você vai ter resposta e você vai experienciar revelações. Quando a lógica humana diz: acabou, Deus diz: me chama, que eu tenho segredos para te contar. E quando diz clama a mim, e o que é um clamor? Clamor no hebraico é cará, não é uma oraçãozinha tímida, não. É um grito, é um chamado, e é um chamado alto, é um chamado urgente de quem sabe que só uma pessoa pode resolver. Lembra-se lá de Mateus 18, da viúva que ia à casa do juiz iníquo? Ela não deixou de pedir nem de clamar. E há uma diferença entre orar e clamar. Orar é falar com Deus. Pode ser calmo, pode ser diariamente, pode ser num momento de gratidão, mas clamar é orar com desespero santo, é orar com fé, é quando a situação aperta e você grita por socorro. Bartimeu gritou por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, mesmo mandando ele calar. Cale a boca. Ele gritava mais. Está lá escrito em Marcos capítulo 10, creio que é do 47 e o 48. O clamor é a oração com urgência.
mas depende. É tremendo o clamor. O clamor com urgência é urgência, mais dependência e mais fé. Eu acho interessante Isaías 58, a Bíblia diz em 9: quando clamares, clamor, eu responderei, resposta. Mas a sequência diz: e quando gritares, que é o vexame, que é a hora do desespero, quando gritares, eu direi, eis-me aqui. E como devemos clamar a Deus? A Bíblia mostra vários exemplos. Devemos clamar com fé que Ele ouve. Hebreus 11:6. Quem se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador de todos os que o buscam. Clamou sem fé é só desabafo. Creia que você está clamando a pessoa certa, num lugar certo, e virá a resposta certa. Em segundo lugar, clame com honestidade. Davi clamou e disse: estou cansado do meu gemido. Salmos 6 e o verso 6. Ana clamou quando angustiada, quando Eli não lhe entendeu, achou embriagada. Ela disse: não, eu estou derramando a minha alma perante o meu Deus. 1 Samuel 1, acho que 13 e ao 15. Então, querido, querida, ore com perseverança, ore com fé, ore confiando na grandeza de Deus e Ele fará. Quando oramos com perseverança, Jesus contou, como já mencionei, a parábola da viúva que importunava o juiz. E ele disse: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e noite. Clamor, às vezes se torna algo teimoso, mas Deus se agrada. E a Bíblia mostra-nos que Jeremias clamou lembrando das promessas de Deus. Ele disse lá no Salmo 50 e o verso 15: invoca-me no dia da angústia. Ele conhecia os salmos, o profeta, e eu te livrarei. Você clama dizendo a Deus: eu quero, Deus, o que você me prometeu. Clame a Ele, clame com submissão, clame sem chantagem, clame confiantes ou confiando que Ele chega na hora e Ele responde. O clamor não é uma chantagem, o clamor é uma entrega. Entregue tudo nas mãos dele, confie nele, porque ele vai dar. Clama a mim e responder-te-ei. Há 12 motivos aí que Jeremias nos traz, nos dá 12 motivos, e a Bíblia nos mostra isto. A Bíblia dá muito mais, porque ele manda clamar. É ordem, não sugestão. Clama a mim. Deus quer ser incomodado com o teu clamor. Ele fica muitas vezes irritado quando nós não pedimos a Ele. Lá em Isaías 64:7 diz: já ninguém há que invoque o teu nome, porque Ele responde quando clamamos. Diz o texto: e responder-te-ei. Deus não é mudo, pode ser sim, pode ser não, ou pode ser espere a resposta, mas a resposta vem. O salmista disse, para terminarmos, Salmos 34:6, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e lhe livrou de todos os seus medos, de todos os seus temores. Clame, Ele escuta. Clame, Ele revela o oculto. Anunciar-te-ei coisas grandes
e ocultas que você não sabe. Você vai desvendar mistérios quando você ora. Tenha direção certa, estratégia, consolo que só vem no clamor. Daniel clamou e recebeu visões, porque só ele pode fazer, só Deus pode fazer. Jeremias estava preso, a cidade caindo. Clamar é dizer: eu não me conformo com essa situação. Se o Senhor não agir, não tem saída. E a Bíblia diz, você lê o Salmo 107, é belíssimo, e um dos versos, vários versos é repetido. E então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou. Olha, na tua angústia, clama ao Senhor e haverá livramento, haverá graça, haverá consolo e revelação. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Tenha um bom dia na companhia de Jesus, que nos acompanha detalhe por detalhe e cuida de cada oração. Ele não esquece. Clama a mim, haverá resposta e responder-te-ei. Haverá revelação e te mostrarei, te revelarei coisas grandes e ocultas que estão escondidas, que você não sabe. Siga nesta companhia que você vai ver. Amém.